momento correto, ou podar de acordo com a planta, e a gente sabe que realmente uma planta é diferente da outra, o solo muda de local para local, mas a gente não pode esquecer que existe a influência do material genético com relação ao vigor da poda. E isso está escrito na literatura, quem lê sabe disso. Todos os materiais que tiveram cruzamento com híbrido de Timor, principalmente, têm baixo vigor após a poda. Então, produtor, aí você tem que ficar esperto, porque híbrido de Timor dá resistência para ferrugem, mas perde vigor vegetativo. Alguns materiais genéticos a gente sabe que tem problema. Vamos falar as variedades para ele? Eu acho que é importante falar. Os catimores, os sartimores de um modo geral. Por exemplo, mas não sei se valeria a pena a gente falar aqui, por exemplo, é uma crítica que eu tenho principalmente a um material genético, que eu sou sincero em dizer, pela experiência que eu tenho no mundo inteiro onde que eu já vi esse material, ele tinha que ser cancelado o registro dele no Ministério da Agricultura, que é o IAPAR 59. É um material que, eu vou falar do meu município, por exemplo, que é uma região fria, úmida, que é onde ele deveria ter a melhor adaptação, todos os produtos, o único produtor que tem esse café ainda vai arrancar agora, vizinho do Tiago Douro, que está aqui, ó, produtor, está aqui ao vivo, vai arrancar porque o material não tem vigor, produziu muito, mas é material para 10, 12, 15 anos. Claro que isso é super adensado, só que isso é claro, interferência do clima, interferência do manejo, mas o material vai perder vigor. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Eu tive a oportunidade, doutor, de ir na Costa Rica, no México, e quando a gente viu lá um catuaí na beira de um híbrido de Timor, e você jogava, você batia o pé de café no híbrido de Timor, ele caía, ele não tem raiz. E aí eu fiz o teste, ela falou o seguinte, pega você e arranca esse café. Uma pessoa arrancava um pé do híbrido de Timor. Para arrancar o catuaí, nem 4 pessoas arrancou. Por quê? Sistema radicular, vigor de plantas. Então isso a gente tem que tomar cuidado com relação aos materiais genéticos. Mas a minha indicação para isso, você sabe qual que é, seu Tarcísio? A melhor indicação da variedade é o seguinte: produtor, olha o que o seu vizinho tem. Se no seu vizinho está indo bem, você não liga para o professor Pravese nem para o César Crowley, que se estiver indo bem no seu vizinho, você planta que vai dar certo. Então, a adaptação do material a cada região. E aí a gente sabe que realmente existe uma diferença muito grande. Catuaí não, é regionalizado aonde você plantar dá certo. Mas os outros materiais nem sempre dão certo. Um exemplo que eu vou falar disso, Fabiano Tristão está aqui. Hoje o município que mais planta Catucaí 785/15, que é um excelente material genético de boa bebida, é Brejetuba, planta demais esse material. Maior produtor de café hoje do Estado do Espírito Santo, Fazenda Leogildo. Se você chegar lá para os, 200 milheiros dele, ninguém planta outro material sem ser Catucaí 785/15. Se você for no sul de Minas e querer doar 1 milhão de mudas, ninguém vai querer plantar. Opa, olha só a diferença de uma região para outra. Então, também tem essa questão da adaptação da região. E aí a experiência local é a melhor que tem. Isso a gente está fazendo agora com 14 regiões. Mas também houve muita variação climática, né, nesse meio tempo todo aí. Então também essas variedades elas vão mudando também. Esse café que ele acabou de falar, 785/15 em terras mais quentes, que não dá mucilagem, peneira baixa. Mas falar que ele é peneira baixa sempre, vai para Iuna ver. Vai para Brejetuba ver. O que dá de peneira 17 acima, no 785. As pessoas não acreditam. É questão climática. É sazonal ou espacial. É espaço-temporal que a gente fala. Né? Sim, sim. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que, ligando aqui na conversa do César, nós não abordamos a questão nutricional e isso me parece que não pode deixar de ser falado. Por quê? Até algum tempo atrás, Tostines era mais fresquinho porque vendia mais ou vendia mais porque ele era mais fresquinho? Os cafés arábica precisam ter bienalidade elevada, destacada? O que vocês acham? Café Conilon não tem, né? Fazendo poda, etc. Café Conilon todos os anos são iguais. Vamos falar assim. Mas o café arábica, o que a gente conhece? Um ano ele veste o dono, outro ano ele se veste. Um ano ele produz, outro ano ele não produz. Mas o que nós tínhamos de suporte de técnica, de ciência, lá atrás, para as variedades mais antigas, Mundo Novo, Catuaís, etc.,
que levaram a gente a acreditar nessa bienalidade tão destacada assim do café arábica, que existe, não estou falando que não existe. Uma das questões vocês já abordaram, que é a questão da poda, tá certo? E aí sim, fazendo essa conversa que o senhor fala aí, de saber a língua da... Como é que chama esse cafeês? Vai ter muita gente querendo aprender, hein, Tarcísio? E a outra questão é a nutrição. Nós não tínhamos, no passado, compreensão, como se tem hoje, os órgãos de pesquisa, assistência técnica, extensão, as universidades têm. Nós desenvolvemos no Brasil um dos melhores corpos técnicos mundiais na questão de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Por quê? Quando se falava assim, Brasil, solos oxídicos, oxsoils no inglês. A vida inteira falou-se isso. Ou seja, solos muito velhos, profundos, com acidez elevada, alumínio lá nas alturas. Só que vai procurar solo oxídico no Espírito Santo. Procura. Os nossos latossolos são cauliníticos. Os latossolos aqui vermelhos e amarelos têm caulinítico, não tem óxido. Então aquela ideia que Norte Carolina, Estados Unidos, a política de disseminação de tecnologia de países de clima temperado no Brasil funcionaria, o Cerrado foi ocupado com grãos e algodão, graças a essas pessoas que estão vivas ainda, pessoal. Pessoas que deram o que tinham para poder desenvolver tecnologia para o Brasil. Algumas pessoas que vieram para o Brasil, Joana Doberani veio para o Brasil, a Ana Maria Primavera veio para o Brasil com o conceito de agricultura orgânica, mas sobretudo a questão aqui no Espírito Santo, de termos laboratórios que faziam análises completas, que não tinham, só fazia análise pro forma de macronutrientes e pH, saturação por base, nunca se fez análise de enxofre, nunca se fez análise de base para recomendação de fósforo e enxofre, que é ou fósforo luminescente ou então teor de argila. Fazia teor de argila para quem precisava, mas uma análise mais cara, demorava um dia. E nunca se fez análise de micronutrientes. Então a bienalidade do café, que a gente conhece assim, também se devia a uma desuniformidade da distribuição dos nutrientes. E o solo em desequilíbrio, com falta de alguns micro, principalmente boro e zinco, levava a não alongamento de hastes. Então, um ano a planta produzia, se extinguia ali com um pouco de micro que tinha. Eu estou falando de valores que nós estamos reestudando na lavoura. Eu estou testando cobre a 2,4 para controle de cercóspora. Porque nós falamos ferrugem, mas nós temos foma, nós temos cercóspora. Cercóspora na folha é uma coisa, mas cercóspora no grão, no fruto, já é um dano bem maior, físico e sensorial. O dano da cercóspora em terras que tem cercóspora, igual o sul de Minas, tem muito. Estava ouvindo o Gui ontem, Carvalho, falando Gui Carvalho, falando ontem no site, no blog dele. O que acontece com a cercóspora no sul de Minas, acontece com escaldadura no Espírito Santo. O efeito é idêntico no grão, no fruto. Seca a superfície em contato de frente para o sol, perde-se aquele espaço mucilaginoso e impacta o pergaminho, impacta o grão, impacta a bebida. Física e química e sensorial. Nutrição totalmente diferente do passado. A recomendação do cobre hoje, no máximo 1,8. Eu trabalho 2,4. Eu gostaria de contribuir... Gente, só um minutinho que eu queria dar um aviso, que as perguntas também podem ser feitas aqui com a Amanda. A Amanda está ali e quem quiser fazer algumas mais perguntas, a gente está quase finalizando esse painel, então aproveitem para fazer as perguntas que vocês quiserem e aí depois eles direcionam aqui para mim, tá? Desculpa, César. Eu gostaria de contribuir com o que o professor Pavese falou com relação à nutrição mineral, que eu vejo assim que é um dos principais problemas que nós temos. E aí eu vou citar um exemplo clássico que é análise de solo e com relação às 3 bases trocáveis do solo, cálcio, magnésio e potássio. A gente sabe que a relação entre elas é super importante e o sistema de recomendação, tem um monte de agrônomos que sabe disso, os técnicos.
O cálcio deveria ocupar aí 35%, 40% da CTC do solo. O potássio, 15% da CTC do solo. Então, olha só, 40 mais 15 ou 50 mais 15, eu estou falando de 50% a 60% da CTC do solo deveria ser o calcário. Ou seja, cálcio e magnésio. E aí, eu estou vendo na minha frente o doutor Pedro Burnier, que foi secretário de Agricultura e que está aqui prestigiando a gente. Por exemplo, eu até inclusive falei isso com o subsecretário de Agricultura, a Secretaria de Agricultura, e aí eu estou dentro, porque o INCAPé está dentro da Secretaria, deveria fazer um programa urgente de análise do solo e calagem, porque nós sabemos a acidez nossa é muito alta. Só calagem, só análise do solo e calagem, muito provavelmente pode aumentar a nossa produtividade em mais de 20%. Calcário é barato, análise do solo é barato. E o que a gente vê hoje, todas as amostras que a gente recebe praticamente, não só de Marechal Floriano, de qualquer lugar, magnésio desequilibrado. E aí, eu não sei se tem alguém do Ministério da Agricultura aqui, mas é um apelo que eu gostaria de fazer nesse evento, que o Ministério da Agricultura do Estado do Espírito Santo fosse não nas empresas que produzem calcário, mas fosse nas revendas, coletasse a amostra de todas as amostras de calcário, fizesse uma análise e publicasse isso para todo mundo saber, porque a gente sabe que o problema do magnésio é sério. E aí a gente sabe, dentro da química fertilidade de solos, que tem que ter uma relação de cálcio e magnésio. Eu falo porque eu já fiz isso com 3 amostras de calcário e eu peguei calcário, aonde está escrito lá 12% de magnésio e nós detectamos 4% de magnésio. Isso não pode. E aí depois eu vi um problema. Depois o produtor vai fazer uma amostra lá no ano seguinte ou daqui a 2 anos, ele está vendo lá. E a deficiência de magnésio, ela está visível nos nossos olhos em qualquer lavoura que você for. Eu tenho certeza que pode visitar qualquer produtor daqui. Eu tenho certeza, 80% vai detectar a deficiência de magnésio. E é um problema simples de resolver, mas o problema está na fabricação do calcário, que deveria se tomar uma posição com relação a isso. Importante. E gostaria de fazer uma outra consideração com relação à adubação. O que aconteceu, doutor? Com a introdução dos novos materiais com tolerância e resistência à ferrugem, e aí nós temos 600 metros a 1.200 metros, por exemplo, o nosso sistema de recomendação do INCAPé, ele não leva em consideração a altitude. E aí a pergunta é o seguinte, o nitrogênio que eu preciso jogar para colocar para, por exemplo, produzir 40 sacas por hectare, vai ser o mesmo em 250, ou melhor, em 600 metros e a 1.100 metros? Não. O material genético influencia. E aí eu gostaria, olha, alunos que estão aí, quem está dentro das universidades, isso é para vocês estudarem, quem gosta de nutrição mineral de planta, estudar o comportamento, principalmente do nitrogênio, de altitudes, em relação a altitudes e com relação aos materiais genéticos. Porque se tem resistência à ferrugem, a folha vai ficar mais tempo na planta. Se vai ficar mais tempo na planta, vai fazer mais fotossíntese, eu posso diminuir o nitrogênio, isso é clássico. Agora, quantos por cento? Eu, pela minha experiência que eu tenho hoje, de acordo com a altitude, eu vou diminuir de 20% a 30%. Tá. Mas isso não está, vamos falar assim, na literatura, isso não está na literatura. Então, isso até eu queria fazer uma provocação em relação a isso, porque a gente está falando muito aqui da pesquisa, né, e da produção. Como que isso chega, assim, seu Tarcísio, chega para o senhor, por exemplo, lá em Santa Rita, essas informações, como que vocês buscam essas informações, e até os produtores que estão aqui, para poder se atualizar, né, de todas as novidades, tudo que acontece em relação à questão da nutrição e outras, né? Se tiver errado, nosso agrônomo está presente. Então é muito importante esse processo, né? A gente lá no sítio, a gente trabalha com análise de solo, de folha, e tenta fazer a nutrição mais ou menos dentro do recomendado. E aí eu tenho uma briga lá com os técnicos e com o Johnny, porque o recomendado para mim é muito pouco. A parte de adubação, por exemplo, que se recomenda hoje, para mim é pouco demais. É isso. Eu fico brigando com eles e eu acabo ganhando a briga porque eu ponho mais um pouquinho. Porque é o seguinte, a nossa preocupação lá no sítio é com a produtividade. Porque a nossa produtividade está muito baixa. Muito baixa. E hoje, a nossa produtividade média é 30 sacos por hectare. E nós entendemos que é possível, você colocou aí, que é possível chegar a 40, chegar a 50.
Agora, quando eu falo produtividade média, eu estou falando da lavoura toda. Tem muita gente que fala assim, não, rapaz, a minha produtividade está 50 sacos, mas ele tem 10 hectares, 5 não produziu, ele conta só 5, eu conto as 10. A que não está produzindo é que eu estou gastando mais. Então eu tenho que jogar lá